Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta, é claro. E hoje, sabe por quê? Não sei. Aquela dica de filme pra vocês, gente. É isso mesmo. E eu estou falando do filme chamado Jogo do Dinheiro. E o que é? Do que trata esse filme? Vamos entender aqui. Fica comigo aqui pra você entender e se vale a pena você parar pra assistir, porque eu vou dar minha nota também pra esse filme, gente. Porque pensa o seguinte ali, em um mundo ali onde a informação ela circula em tempo real. E ali o escândalo vale muito mais do que a verdade, essa é a premissa. A pergunta que fica no ar é: até onde vai a responsabilidade de quem está diante das câmeras? Essa é a pergunta. E aqui em Jogo do Dinheiro, que é um filme dirigido por Jodie Foster, mergulha ali num ponto muito legal. Uma tensão interessante. A linha cada vez mais ali tênue entre jornalismo, entretenimento e ganância. Pois é, galera, essa é a pegada aqui desse filme. Hoje eu quero falar com vocês de um filme que ele é mais atual do que parece, tá, pessoal? E tem muito mais a dizer sobre a nossa realidade do que muita gente aí pensa. Sem spoilers, é claro, não vou dar spoiler aqui, mas vou fazer muita análise para nós avaliarmos. Vale a pena eu assistir? Não, Fabião, e aí? Vou assistir esse filme? Não vou assistir esse filme? Vamos com calma, que vocês vão entender se vale ou não a pena, tá? Esse filme ele foi lançado ali em 2016, né? Jogo do Dinheiro. Ele chega ali no momento, gente, em que o mundo ainda estava ali sentindo os efeitos da crise econômica de 2008. Então, 2016, 2008 ainda estava os reflexos dessa crise econômica. A bolha estourou, a confiança do mercado foi abalada e o que antes ali parecia uma questão de azar de investidor, vamos pensar assim, passou a ser visto como um sistema viciado, injusto e manipulador. Bom, galera, não é à toa aqui que vários filmes aí depois disso começaram a vir com esse pano de fundo, com essa ideia. Alguns mais documentais, outros ali com fatos fictícios, mas sempre ligados a esse assunto. E o Jogo do Dinheiro, ele escolhe um caminho mais híbrido, vamos dizer assim. É entretenimento sim, mas tem uma forte carga ali de crítica e isso eu achei legal e o filme te prende realmente, tá, gente? Como eu disse no começo, o filme ele é dirigido por Jodie Foster, que é conhecida ali por papéis intensos como atriz. Ela é excelente atriz. E aqui ela mostra firmeza e precisão atrás das câmeras. Ela dirigiu esse filme com maestria, tá, pessoal? Isso é fato. O elenco principal é top. Eu tô falando de George Clooney, Julia Roberts e Jack O'Connell. Só galera top, né, pessoal? Pô, só galera de peso. E todos eles ali ajudam a dar aquele peso a essa trama que facilmente aí, gente, de maneira fácil poderia escorregar pro exagero se não fosse bem controlado. Mas aqui ela se mantém firme e relevante exatamente pela forma que ele é conduzido. A Jodie Foster conduziu muito bem a premissa aqui desse filme. Porque assim, gente, esse filme ele poderia extrapolar, ele poderia ir para um caminho exagerado, mas não, de bom tom. Um dos pontos aqui principais aqui do filme é a crítica ao jornalismo transformado em espetáculo. Pois é. Então a figura do apresentador o Lee Gates, que o Clooney faz esse papel, ele representa ali exatamente esse tipo de guru de finanças ali que você vê muito hoje, que mistura análise de mercado com piada, com coreografia, com gráficos piscando na tela e muita pose de autoconfiança. Tipo, eu sei do que eu tô falando, vai lá, eu sou aquele guru das finanças. Essa é a pegada. E o Clooney, ele entrega um personagem incrível, gente, incrível. Bom, não é difícil aqui de a gente associar esse personagem a figuras aí reais que a gente vê nos dias aí de hoje, né, nos canais aí de finanças da vida, né? Nas colunas de opinião ou até mesmo nas redes sociais, né, galera? É a cultura do eu sei o que vai acontecer, que no fim das contas quase nunca sabe, né? Por isso que a gente não pode estar confiando em qualquer coisa que a gente ouve na internet ou vê na internet, né, galera? O filme aqui ele não perde ali com o tempo ficando com exposições longas e tudo mais.
ele já nos joga ali dentro daquela dinâmica, daquele programa fictício chamado de Money Monster. Legal, monstro do dinheiro, né? Ele mostra ali como é que esse tipo de entretenimento lida com a ideia da informação. Spoiler? Não, galera, é só o ponto de partida, é a premissa aqui desse filme, tá bom? E o que você vai vendo a seguir ali é uma grande crítica à forma como o público é tratado. E aí você vê, gente, como você que é consumidor de um espetáculo, você é só consumidor de um espetáculo. Você ali não é visto como um cidadão que busca a verdade. E aí talvez mora o grande segredo desse filme ser tão bom. Essa crítica ela foi muito bem colocada, ela tá com um bom tom, ela tá bem direcionada. E você fica tenso do começo ao fim pelas coisas que vão acontecendo dentro do programa. Porque não é só o programa, gente. Há ali também algumas situações onde o próprio apresentador vai correr riscos. Riscos de vida, inclusive, tá? Top demais, hein? A direção aqui de Foster é exatamente nesse sentido, ela é surpreendente, ela é precisa. Em pouco tempo ali ela cria dentro do filme uma sensação de urgência que domina o filme inteiro. Isso é muito legal. O ritmo do filme é acelerado, eu curto isso, hein? Quase ali que em tempo real. E isso nos ajuda, quando a gente está assistindo ali, a sentir aquele sufoco, o peso das decisões que estão sendo tomadas, a pressão dos bastidores. Gente, é um thriller, sim, mas também é um comentário social aqui. Tem as duas coisas trabalhando junto. Foster trabalha com uma câmera nervosa, não para, cortes rápidos, uma montagem ali que enfatiza aquela confusão de informações. E claro que isso faz sentido, né, gente? O filme ele quer que a gente se sinta dentro daquele caos midiático. E posso ser sincero com vocês? Ele consegue. Esse filme consegue entregar exatamente isso. A questão aqui que a gente fica com a pergunta é: e os personagens? Será que são tão bons assim esses personagens? Pois é, gente, vamos entender aqui, porque eu quero falar um pouquinho com vocês dos personagens e das performances. Mesmo aqui sem aprofundar demais aqui os personagens, tá? O filme ele se sustenta exatamente pela atuação do elenco, que é top. Clooney, ele consegue entregar um personagem carismático, mas também claramente problemático. Já a Julia Roberts aqui como Pat, ela é a produtora e ela traz aquele equilíbrio racional de tudo. Ela age ali nos bastidores, ela tem aquela calma, aquela inteligência. E o legal é que mesmo com pouco tempo de tela ao lado do Clooney, a química entre os dois funciona assim perfeitamente. Bom, são dois atores de peso, são dois atores que têm uma experiência imensa como atuando no cinema, né, gente? São top nesse sentido. O próprio Jack O'Connell, por outro lado ali, o ator, ele representa aquela voz da frustração, né? Aqui que a gente vê dentro do filme, como é que você vai ver um cidadão que tem que lidar com as coisas comuns do dia a dia. Aquele que confia num sistema e é traído pelo próprio sistema. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ou não, né, gente? O elenco de apoio também ele funciona muito bem, tá? Apesar de alguns personagens ali às vezes soarem um pouco caricatos, mas nada ali que comprometa o resultado geral do filme, tá, gente? Normal, você tem que ter muitas vezes dentro de um filme que tem muita tensão, às vezes um alívio mais caricato, mais cômico, e tá no limite do bom tom, tá? Tá no limite do bom tom, tá top ali, na minha opinião, esse ponto, tá? O jogo do dinheiro aqui então, gente, ele não esconde ali o seu posicionamento, tá? O foco do filme, ele quer mostrar a irresponsabilidade de grandes corporações ali. Quer mostrar a superficialidade da mídia muitas vezes, que quer só fazer coisas polêmicas. E outro ponto, a impunidade dos grandes nomes do mercado. Isso eu achei legal, gente, porque ele trabalha nesse limiar e vai mostrando essa crítica com muito recursos ali visuais top demais. Ele é um filme que tenta mostrar exatamente como o sistema falha. E não falha por acidente. Há lucros envolvidos, há bônus, há poder, há ego em jogo. E quem que sofre as consequências? Não é quem está lá no topo, pode ter certeza disso. Pois é. A diretora aqui, ela ainda aponta para uma coisa muito mais profunda.
a forma como as pessoas comuns são manipuladas por narrativas criadas dentro dos estúdios. De novo, qualquer semelhança com a realidade, né? Então nós temos ali roteiro, edição, efeitos, tudo isso para disfarçar aquele jornalismo imparcial. Não, é jornalismo imparcial. Será mesmo? Isso, gente, dentro do filme é incômodo, só que é necessário para mostrar exatamente e trazer todo o bom gosto que esse filme tem. E detalhe, tá? É um filme que eu dou para ele sem titubear. Eu dou uma nota 8,5 para ele sem problemas. Por que eu dou 8,5, né? Vocês vão me perguntar. Porque Jogo do Dinheiro não é aquele filme perfeito. Tá, não é perfeito, como né? Ele ali em alguns momentos, ele acaba se rendendo ao próprio espetáculo que tenta criticar em alguns momentos. Então, talvez ali seja a pequena falha que tem nesse filme. Mas talvez ali também, vamos analisar por outro lado, pode ser parte da provocação. Mas eu vou dar o meu 8,5 aqui, tá? O filme aqui, ele quer justamente mostrar como é difícil romper com essa lógica, quando até mesmo quem critica está dentro do mesmo sistema. Pois é, talvez a gente tenha que fazer essa análise aqui, né? Mas o importante de tudo isso, gente, é que, ao fim de tudo, o filme levanta boas perguntas, ele fala sobre responsabilidade, sobre ética, sobre como nos informamos, que isso é muito importante, a gente tem que aprender a nos informar direito, pesquisar melhor, e principalmente aqui sobre como escolhemos em quem confiar. Essa talvez seja o grande ponto aqui que a gente precisa ficar atento. Então é um thriller competente, uma crítica social inteligente demais e uma direção, olha, hashtag fica a dica, que merece ser bem notado. Jodie Foster matou a pau aqui, tá? Vale assistir esse filme com muita atenção, tá, gente? E vale pensar no que ele diz, porque o que está em jogo aqui é muito mais do que o dinheiro. Fica a dica aí pra vocês. Agora, onde você pode assistir esse filme? Gente, tá lá na HBO Max, tá? Ou na Max agora que saiu o HBO. Top demais. Tem para você pegar no Google Play para alugar também, e eu digo para vocês, assistam esse filme. A pergunta que eu faço para vocês aí é, você já assistiu esse filme? Não? Então assista e volta aqui para dar a sua opinião se a dica aqui do canal do Vaz na Minha realmente valeu a pena para vocês. Se você já assistiu, eu quero saber a sua opinião, se realmente foi um filme bom, se você gostou, o que você achou. Deixa aqui a sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa desse filme. Beleza, pessoal? Obrigado por ficarem comigo até aqui. Aproveita, ó, dedinho, se inscreva nesse canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Aproveita, pessoal, também para vocês não perderem nada, realmente nenhum aviso de nenhum conteúdo. Corre na descrição aí, ó, que eu deixo o link para vocês do Telegram, do X, do WhatsApp, tudo para vocês aí, pra vocês não perderem nada. Tem cursos aí também para quem precisa de horas extras ou quer aprimorar seus conhecimentos. E mais, pessoal, corre também lá para conhecer o canal Vaz na Minha Cast. O canal aqui, mais um canal aqui da família Vaz na Minha, onde nós temos entrevistas toda quinta e toda sexta às 19h30 ao vivo. Vale a sua participação para você mandar suas perguntas, porque é temas dos mais diversos. A área da saúde, da segurança, da política, área econômica, é tudo que vocês imaginarem nós temos ali com papos incríveis toda semana. E todo dia lá tem o Vaz na Minha News com comentários de notícias e sempre trazendo alguns alertas e algumas reflexões bem importantes para vocês, beleza? É a família Vaz na Minha trazendo sempre conhecimento e entretenimento para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço no coração e até o nosso próximo vídeo.